Neste vídeo, eu vou falar sobre a declaração final de espólio, o que é, quem está obrigado e quando entregar. Mas antes, eu gostaria de dizer que eu sou o Arlen Silva, professor de tributos federais e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Havendo bens a inventariar, é obrigatória a apresentação da declaração final de espólio correspondente ao ano calendário da partilha do espólio. Espólio é o conjunto de bens, direitos, obrigações e rendimentos da pessoa falecida. O contribuinte que deixou um espólio deverá, por meio de um processo de inventário, partilhar esse espólio. A apresentação da declaração cabe ao inventariante, ou seja, aquela pessoa responsável pelo inventário e que administra os bens enquanto não ocorrer a partilha. Se não houver bens a inventariar, não há que se falar em declaração final de espólio. Inclusive, nesse caso, o CPF da pessoa falecida será cancelado automaticamente assim que a Receita Federal receber a informação da certidão de óbito do cartório correspondente. O espólio será partilhado, ou seja, dividido entre o meeiro, herdeiros e legatários. O meeiro é aquele cônjuge que tem direito a receber a metade dos bens, metade do patrimônio comum, em função do regime de bens adotado no casamento ou união estável. Inclusive, o termo meação refere-se à metade do patrimônio do casal. Herdeiros são aquelas pessoas que têm direito à herança, como filhos, cônjuge, pais. Legatários são pessoas que recebem bens, direitos, valores específicos da pessoa falecida em função de um testamento. Mas atenção, enquanto a partilha não acontecer de fato, o meeiro, herdeiros e legatários não poderão incluir os bens nas suas declarações individuais. É necessário aguardar a conclusão do processo de inventário. A partilha se dá por decisão judicial ou escritura pública lavrada em cartório, nos casos em que há consenso entre os interessados. Durante o processo de inventário, que se inicia com o falecimento e se conclui com a partilha, podemos considerar 3 etapas, materializadas pela entrega da declaração inicial, declaração intermediária e declaração final. A declaração inicial corresponde ao ano do falecimento. A declaração intermediária ou declarações intermediárias, porque pode haver mais de uma, dependendo da duração do processo, são aquelas entregues nos anos calendários seguintes ao falecimento até o ano calendário anterior à conclusão da partilha. Como já foi dito, a declaração final de espólio corresponde ao ano calendário da decisão judicial da partilha ou da lavratura da escritura pública. Para facilitar o entendimento, vamos dar uma olhada aqui numa hipótese de uma pessoa que faleceu no ano calendário de 2023 e a partilha ocorreu no ano calendário de 2026. Então, o falecimento aconteceu em 2023, ano calendário de 2023. A declaração que vai ser entregue em 2024 será considerada, então, a declaração inicial. É a declaração de ajuste anual. Como a partilha só vai acontecer em 2026, nos anos de 2024, ano calendário de 2024, ano calendário de 2025, com as respectivas declarações que serão entregues em 2025 e 2026, serão consideradas declarações intermediárias, que é o tipo de declaração de ajuste anual. Em 2026, ocorre então a partilha, por decisão judicial ou escritura pública. Essa declaração que será entregue em 2027 é então a declaração final, é a declaração final de espólio. Para a apresentação da declaração inicial e intermediária, utiliza-se o mesmo tipo de declaração comum a todas as pessoas, a declaração de ajuste anual. Portanto, estão sujeitas às mesmas regras de obrigatoriedade comum a todo mundo. Na declaração entregue em 2024, referente aos fatos ocorridos em 2023, foram estipuladas 11 hipóteses de obrigatoriedade de entrega da declaração de imposto de renda. Tem vídeo aqui no canal explicando cada uma dessas hipóteses. Já a declaração final de espólio é uma declaração diferente
Independente daquelas outras hipóteses, ela é obrigatória, sempre que houver bens a inventariar. A declaração é de responsabilidade do inventariante. A declaração final de espólio é apresentada em nome da pessoa falecida, com CPF e endereços correspondentes da pessoa quando ela ainda estava viva. O inventariante indica na ficha espólio o seu nome, CPF e endereço. Se a pessoa falecida não estava inscrita no CPF, deve ser providenciada a sua inscrição. Os dependentes podem constar normalmente na declaração inicial, intermediária ou final de espólio. A relação de dependência termina com a entrega da declaração final de espólio. Já no caso em que a pessoa falecida constava como dependente na declaração de outra pessoa, essa condição de dependente termina no ano do falecimento. Se após a partilha foram identificados outros bens, deve-se fazer a sobrepartilha. A sobrepartilha é uma nova partilha que precisa ocorrer quando são identificados outros bens, novos bens que não estavam incluídos na partilha. Isso não é uma situação rara, na verdade isso é bastante comum. E isso pode ocorrer por diversos motivos, como por exemplo, bens que foram sonegados, bens que não eram conhecidos, bens objeto de litígio ou de difícil liquidação, bens situados em lugares remotos, etc. No caso de sobrepartilha, não é necessário retificar a declaração final de espólio enviada anteriormente, pois é uma nova declaração final de espólio, a não ser nos casos em que foram omitidos rendimentos. Nesse caso, a retificação vai ser obrigatória. Dessa forma, poderá ser enviada mais de uma declaração final de espólio em anos calendários distintos, com as informações sobre a sobrepartilha. Ocorrendo ganho de capital na venda de bens e direitos no curso do inventário, o ganho de capital deve ser apurado em nome do espólio, salvo no caso de cessão de direitos hereditários, em que o cedente deverá apurar o ganho de capital em seu próprio nome. Morte de ambos os cônjuges. Vai depender do regime de bens e se a morte foi conjunta ou em datas diferentes. Se o casamento foi com comunhão parcial de bens ou comunhão universal de bens e a morte foi conjunta, é feita apenas uma declaração final de espólio. Se a morte foi em datas diferentes, mas antes de concluído o inventário da primeira pessoa falecida, a declaração final de espólio vai ser feita no nome da primeira pessoa falecida. Se o casamento era em regime de separação de bens, pode ser uma ou duas declarações, dependendo se a sucessão foi processada em um ou dois inventários. Bom, agora vamos para o passo a passo do preenchimento das fichas na prática, lá na declaração. Então, eu vou agora mostrar um passo a passo de preenchimento das fichas da declaração de imposto de renda pertinentes ao espólio. Começando então, você deve baixar o programa do imposto de renda, instalar no seu computador. Você vai baixar esse programa no site do governo e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Após a instalação, você vai abrir o programa e vai se deparar com essa tela. Tem aqui boas-vindas. Em nova declaração, você tem 3 tipos de declaração: declaração de ajuste anual, declaração final de espólio e declaração de saída definitiva do país. Você vai usar a declaração de ajuste anual para a etapa inicial e para as declarações intermediárias. Para a declaração final de espólio, você vai usar aqui a segunda opção, declaração final de espólio. Vamos começar aqui para a declaração de ajuste anual, que vai ser usada na etapa inicial e intermediária. Vou abrir aqui uma declaração. A declaração inicial e intermediária é preenchida da mesma forma que de qualquer pessoa. A única coisa que nós vamos fazer de diferente vai ser aqui na ficha de identificação do contribuinte. A natureza da ocupação deve ser essa aqui, número código 81, espólio. O que mais a gente preenche aqui? Nós temos uma ficha espólio
a ficha espólio. A única coisa que tem que fazer nessa ficha espólio é responder essa pergunta aqui. Trata-se de uma sobrepartilha? Sim ou não? No nosso caso, não. Vamos responder não. E aqui você vai digitar o CPF e o nome do inventariante. Então, no caso aqui da declaração inicial e intermediária, com relação ao espólio, é só isso. Vamos agora preencher a declaração final de espólio. Então, eu vou escolher aqui declaração final de espólio. Vamos abrir a declaração. Aqui na identificação do contribuinte, está a declaração final de espólio, nome, data de nascimento, houve declaração, houve alteração de dados cadastrais, possui cônjuge. O endereço deve ser colocado aqui, é o endereço da pessoa quando ela não havia falecido ainda. E aqui já está preenchido, então, já vem preenchido com o código 81 espólio. Próxima ficha, as informações do espólio. Começando aqui, ele faz a pergunta se trata de uma partilha sobre partilha ou partilha sobre partilha. O ano, eu coloquei um ano aqui qualquer. E aqui tem essa informação, se ainda há bens a inventariar. Que bens são esses? São aqueles bens que não eram conhecidos na época da partilha ou que estavam impedidos por um litígio ou eram de difícil liquidação. Se eu marcar aqui, ele vai pedir então o nome do inventariante dos bens a inventariar. Aqui tem a pergunta se é decisão judicial ou escritura pública. Essa decisão judicial é sempre aquela decisão definitiva, que no caso é quando o processo transita em julgado. Então aqui pede o número do processo, vara, comarca, a data da decisão judicial da partilha e a data do trânsito em julgado. O nome do inventariante, se for escritura pública, ele vai perguntar o CNPJ do cartório, nome do cartório, livro, folhas, município, unidade da federação, data de lavratura. CPF e nome do inventariante, é só isso que tem que fazer na ficha de espólio. Com relação aos dependentes, já foi falado. Os dependentes podem figurar normalmente aqui na declaração de espólio, de acordo com as regras da legislação. Herdeiros e meeiros, aqui eu vou registrar o CPF e o nome dos herdeiros. Ok, estão registrados aqui os dois herdeiros aqui do nosso exemplo. As fichas restantes devem ser preenchidas caso haja informações para elas, normalmente, como de qualquer pessoa viva. E aqui na ficha Bens e Direitos vão ser registradas as informações da partilha. Vou colocar aqui novo. Aqui eu vou registrar o bem. Tem esse campo aqui, bens a inventariar. Caso sejam bens a inventariar, aqui vai ficar como se fosse uma declaração de ajuste anual. Situação em 31 de dezembro, situação inicial em 31 de dezembro, situação final em 31 de dezembro. Se não for bem inventariar, se for um bem da partilha, os campos mudam. Aqui ó, eu tenho situação na data da partilha, eu tenho esse campo aqui percentual, que vai ser de cada herdeiro, e valor da transferência. Vamos preencher então. Então vou usar como exemplo aqui um bem imóvel, uma casa. Não vou marcar bem inventariar. Aqui eu vou preencher as informações sobre a inscrição municipal, do IPTU, data da aquisição. Vou fazer a descrição do bem, logrador, o número. Dados do imóvel. Se tem registro em cartório, ele pede a matrícula do imóvel e o nome do cartório. Mas o que mais nos interessa é isso aqui. Então, situação na data da partilha. Este aqui é o valor que constava na última declaração do falecido ou custo de aquisição. Então, eu vou colocar aqui 400 mil, como exemplo. Aqui nesse percentual, eu vou colocar o valor que cabe a cada herdeiro. Vai, então, abrir essa janela e eu vou registrar aqui a
participação de cada herdeiro. Eu já tenho os herdeiros aqui registrados e vou colocar o percentual. 50%. Ok. Se eu der um ok e já encerrar, ele vai ficar aqui com alerta vermelho, com esse sinalzinho vermelho. Por quê? Está faltando percentual ainda, tem que fechar com 100%. Então, eu volto aqui e vou registrar os herdeiros até chegar no 100%. Mais 50%. Ok. Prontinho. Então, essa é a situação, o valor, né? Na última declaração. Eu posso, aqui é o valor da transferência. Eu posso fazer a transferência pelo valor, por esse valor aqui, situação da partilha, vem aqui só em repetir. Ou posso fazer pelo valor de mercado. Talvez esse valor esteja muito defasado, então vou poder fazer pelo valor de mercado. Mas lembre-se, se eu atualizar isso aqui pelo valor de mercado, pode ser que tenha ganho de capital. Eu tenho que fazer, então, a apuração do ganho de capital. Lá no programa GCAP do ano em que a transferência está sendo feita. Vou colocar aqui 600 mil. Viu que deu uma diferença? Essa diferença está sujeita à apuração do ganho de capital. Pronto. Agora, esse valor aqui, seja esse valor aqui, e quem vai recolher o imposto, né, vai apurar o ganho de capital. Se der valor a pagar, o inventariante vai recolher esse valor em nome do espólio. Esse bem vai entrar na declaração dos herdeiros pelo valor que está aqui, que pode ser esse valor de mercado ou pode ser aqui o valor constante da declaração, ou seja, o valor custo de aquisição, né? O valor histórico deste bem. Ok? É só isso que a gente tem que fazer na declaração de espólio. Só isso com relação ao espólio, né? Esses outros campos aqui, rendimento recebido de pessoa jurídica, do exterior, todas as outras informações, se elas existirem, elas precisam ser preenchidas também na declaração final de espólio. Ok? Terminando o preenchimento, a declaração deverá ser transmitida na mesma data de entrega da declaração de ajuste anual. Se houver imposto a pagar, também tem que ser pago lá naquela mesma data. Agora vamos para algumas considerações finais. Na declaração final de espólio, devem ser incluídos os rendimentos próprios, 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser tributados na sua totalidade em nome do espólio. Os bens da atividade rural que tenham sido deduzidos como despesas da atividade rural não devem ser declarados na ficha Bens e Direitos. Nesse caso, deve ser preenchido o demonstrativo da atividade rural, informando o valor de transmissão como receita da atividade rural, em nome do espólio, no mês da transmissão. E como é que fica o prazo de apresentação da declaração final de espólio? Em 2024, a regra era a seguinte: a declaração final de espólio deve ser apresentada até 31 de maio de 2024 e o respectivo imposto pago até a mesma data, nas hipóteses em que a declaração judicial da partilha, sobre partilha ou adjudicação dos bens inventariados ocorreu até o ano calendário de 2023 e que tenha transitado em julgado até o último dia útil do mês de fevereiro do ano calendário de 2024. Também, né, no caso em que a lavratura da escritura pública de inventário e partilha ocorreu no ano calendário de 2023. Ou, a última hipótese aqui, o trânsito em julgado da decisão judicial da partilha sobre partilha ou adjudicação dos bens inventariados ocorreu entre 1º de março e 31 de dezembro do ano calendário de 2023. Com relação ao espólio de não residente no Brasil, não devem ser apresentadas declarações de espólio de pessoas consideradas não residentes no país, ainda que tenham bens no Brasil
ou recebam rendimentos de fontes situadas no território nacional. Esses rendimentos, devem ser recolhidos em nome do espólio a partir do falecimento até a data da partilha, os impostos sobre rendimentos produzidos no Brasil, os quais estão sujeitos à incidência do imposto sobre renda exclusivamente na fonte, ou seja, rendimentos de pessoas que não são residentes no Brasil estão sujeitas ao imposto de renda exclusivamente na fonte. Retenção do imposto de renda exclusivamente na fonte. Então é isso. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e acione o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Fique à vontade para fazer um comentário, uma sugestão de novos vídeos ou até mesmo uma pergunta que eu vou responder o mais rápido possível. Eu sou o Arlen Silva, professor de tributos federais e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Tributário na Prática.